Bom dia a todos, meu nome é Carlos Veza Lopes Bezia da Silva, atualmente sou doutorando do programa de pós-graduação em Ciências aqui na Unesp de Araçatuba e hoje eu vou estar mostrando para vocês o relato de caso titulado Terapia com laser como alternativa do tratamento endodôntico de pacientes jovens, um relato de caso. Introduzindo sobre o assunto, o tratamento endodôntico ele tem como objetivo a eliminação da infecção ou da inflamação do elemento dentário. E a gente sabe que em tratamento de pacientes jovens, a gente tem alguns desafios coadjuvantes, principalmente relacionados ao manejo. Por conta do medo da ansiedade e às vezes o paciente não ser tão colaborativo, a gente não consegue garantir uma sanificação tão eficiente desse conduto radicular. Então, a gente empregar métodos coadjuvantes como a terapia fotodinâmica sempre são muito bem-vindos para a gente garantir essa sanificação de forma mais eficiente. Então, nesse contexto, a gente decidiu de aplicar a terapia fotodinâmica como método coadjuvante, que já apresenta resultados sólidos em estudos in vitro e in vivo também na literatura. E nada mais é então do que o uso de lasers para a fotoativação de fotossensibilizantes que com contato com um laser com comprimento de onda específico acaba gerando oxigênio secreto, que isso ajuda principalmente na degradação de bactérias-alvo, no caso as bactérias gram-negativas. O objetivo desse estudo, então, vai ser relatar o tratamento endodôntico do elemento 16 de um paciente de 12 anos, abordando o manejo e as particularidades anatômicas, incluindo a presença de um quarto canal e a aplicação da terapia fotodinâmica e fotobiomodulação dos recursos adjuvantes à descontaminação. Agora falando um pouquinho sobre um relato de caso, paciente sexo masculino, 12 anos, ele compareceu à clínica de especialização da universidade, relatando de mau cheiro na região dos molares superiores. Ao fazer o exame clínico, a gente conseguiu observar essa fístula na região apical, que estava bem ativa, fazendo uma drenagem passiva, e também na análise da radiografia a gente conseguiu ver um espessamento do ligamento periodontal. Então, como eu disse, a gente observou essa fístula ativa na região apical, e no teste de percussão ele se mostrou positivo, sentindo dor. No teste térmico não relatou nenhum tipo de sensibilidade, o que então a gente chegou no diagnóstico de necrose pulpar associado a abscesso dentoalveolar evoluído. Então, seguidamente disso, a gente tem o início ao tratamento endodôntico. Então, após a anestesia local e isolamento absoluto, foi feita a remoção do tecido cariado e feita a abertura coronária do elemento 16, e durante o acesso foi observada uma grande drenagem de conteúdo purulento da câmara pulpar. Para melhor visualização foi utilizado o microscópio operatório, afinal de contas, por conta de ser um paciente jovem, a câmara pulpar tinha uma profundidade bem pronunciada, então o uso do microscópio foi realmente essencial nesse caso, o que também facilitou para a gente detectar o quarto canal. Então depois disso a gente fez a medicação intracanal com paramono e seguiu na outra semana com o tratamento da segunda sessão. Então, nessa sessão, a gente fez a odontometria e a instrumentação dos canais radiculares com sistema rotatório com a sequência de 2004, 2506, 3504 a 450 RPM a 2 nits, o sistema Univ, como é preconizado pelo fabricante. E no canal palatino, por ele ter um calibre um pouquinho maior, a gente lançou mão das limas reciprocantes da VDW, no caso a R50. A irrigação foi feita então com hipoclorito de sódio a 2,5%, como é preconizado aqui pela universidade. Depois disso, a gente fez a medicação com hidróxido de cálcio e, esperados 14 dias, a gente teve a terceira sessão, que foi feita a terapia fotodinâmica e a fotobiomodulação propriamente dita. Então, inicialmente nessa sessão, depois de remoção de todo o curativo e remoção da medicação, a gente teve a aplicação do ozônio de metileno, uma concentração de 50 mg por litro. Essa solução, então, ela foi ativada com o ultrassom e, seguidamente, a gente teve a terapia fotodinâmica, utilizando o laser vermelho a 660 nanômetros em todos os canais radiculares. E, por fim, a gente fez a fotobiomodulação extraoral, direcionada à área da lesão periapical e também na região de todas as raízes desse dente, tanto as raízes vestibulares como a raiz palatina.
Depois de ter feito todo esse processo, a gente teve então toda a obturação desse elemento. Então a gente teve a prova do cone e foi utilizada a obturação com a técnica de cone único nos canais vestibulares e a obturação com técnica de condensação lateral no canal palatino, pois, como eu disse, ele tinha um calibre um pouquinho maior. Depois, então, foi feita a restauração provisória com cimento de ionômero de vidro e depois a gente fez uma sessão de preservação de 30 dias. Nessa sessão, a principal achado que a gente viu foi a remissão completa da fístula intraoral, com uma ótima regeneração tecidual. E a gente segue acompanhando esse caso para a gente ver como é que vai reagir com o tempo a esse tratamento. Os resultados que a gente consegue destacar desse caso é que ele ilustra bem as dificuldades encontradas durante o tratamento odontológico dos dentes permanentes jovens. A câmara pulpar, por ser muito ampla e ter uma profundidade bem grande, o uso do microscópio operatório foi muito importante, tanto por causa disso, como também por conta do quarto canal, que também tem uma certa dificuldade de a gente conseguir visualizar. A terapia fotodinâmica e a fotobiomodulação possibilitou um controle de infecção e uma evolução clínica favorável. E em questão de manejo, a gente viu que esse paciente ele precisava de sessões um pouquinho mais curtas, porque senão ele não acabava colaborando tanto. A consideração final que a gente chega é que o tratamento odontológico de dentes permanentes jovens, né, demanda uma atenção particular na anatomia e o manejo comportamental do paciente. A terapia fotodinâmica e a fotomodulação atuaram como estratégias importantes para a descontaminação dos sistemas de canais radiculares e para a modulação tecidual do tratamento odontológico. As referências estão aqui caso vocês queiram ver, e eu estou aqui aberto para as considerações da banca.